Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A Vila Harrington erguia-se no topo de uma colina particular em Greenwood Hills, rodeada por grades douradas e ciprestes meticulosamente podados. No interior, tudo exalava o esplendor da prata antiga, mármore italiano no chão, lustres de cristal da Boêmia suspensos como sóis congelados. Pinturas herdadas de gerações que jamais conheceram a necessidade. Mas, no âmago dessa riqueza deslumbrante, havia uma mulher que ninguém realmente notava. Ruth Coleman caminhava silenciosamente pela ampla sala de estar, com uma bandeja de prata nas mãos. Sua pele escura contrastava com as paredes cor de marfim, seus passos eram leves, quase imperceptíveis, como se há muito tempo tivesse aprendido a não perturbar o mundo alheio. Vestia o uniforme impecável de babá, cuidadosamente passado, mas sem joias, sem relógio, apenas uma pequena e discreta corrente no pescoço. Uma lembrança de outros tempos. Para os convidados, Ruth era apenas um pano de fundo. Uma presença funcional. Uma mulher paga para servir, não para existir. Naquela noite, a casa estava lotada. Charles Harrington, um magnata do ramo imobiliário, recebia sócios, banqueiros e políticos locais. As risadas eram altas, as taças de champanhe eram constantemente reabastecidas e as conversas oscilavam entre lucros, ações e influência. Ruth circulava entre eles, abaixando levemente a cabeça quando alguém esbarrava nela, chegando a se desculpar quando alguém a empurrava. Tome cuidado, disse uma mulher elegante em tom seco, evitando seu olhar. Ruth murmurou um com licença, senhora, quase inaudível. Ninguém percebeu que suas mãos estavam tremendo levemente. Num canto da sala de estar, um jovem observava a cena em silêncio. Ethan Harrington, de 22 anos, com um terno impecavelmente alinhado, era o único herdeiro do império da família. Seus olhos seguiam Ruth cada vez que ela passava. Não com condescendência, nem com indiferença, com a atenção carregada de memórias. Porque para Ethan, essa mulher não era uma funcionária. Foi ela quem o carregou quando a febre o deixou delirante. Aquela que cantava baixinho na noite em que gritos e discussões sacudiam a casa. Aquela que o ensinou a ler antes mesmo de ele começar a frequentar a escola. Aquela que enxugou suas lágrimas enquanto seus pais assinavam contratos do outro lado do mundo. Ruth Coleman estava lá quando ninguém mais estava. Mas esta noite, enquanto colocava a bandeja sobre a mesa de centro, uma risada desdenhosa surgiu atrás dela. É incrível como agora eles podem circular por toda parte, murmurou um convidado, em voz alta o suficiente para ser ouvido. Ruth ficou paralisada por uma fração de segundo. Suas costas permaneceram retas. Seu rosto impassível. Ela havia aprendido a sobreviver dessa maneira, a aceitar sem reagir, a seguir em frente sem se defender. Mas Ethan cerrou os punhos. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Ele sabia que a humilhação que estava prestes a acontecer iria muito além de sussurros. E pela primeira vez na vida, ele se perguntou se estava pronto para quebrar o silêncio, correndo o risco de abalar todo o Império Harrington, porque naquela noite a mulher invisível se tornaria impossível de ignorar. O jantar tinha acabado de começar. A grande mesa de mogno estendia-se como uma fronteira invisível entre os que tinham poder e os que serviam. Pratos de porcelana fina decorados à mão, estavam dispostos com uma precisão quase militar. Ruth Coleman avançou lentamente, servindo vinho tinto nas taças, respeitando o silêncio que se esperava dela. Em volta da mesa, os convidados falavam alto, riam e comentavam sobre política, investimentos e o futuro do país, um futuro que evidentemente não incluía. Esta casa é magnífica, Charles, disse Margaret Whitmore, uma mulher com pérolas brancas demais para serem naturais. Vocês têm mesmo uma boa equipe. Ela lançou um olhar penetrante para Ruth, de cima a baixo, como quem examina um móvel antigo. Finalmente ela acrescentou com um sorriso forçado, quando eles souberem qual é o seu lugar. Um breve silêncio se instalou. Ruth sentiu as bochechas queimarem, mas continuou sua ação sem tremer. Ela já havia passado por coisas piores. Sempre piores. Com licença, Margaret estalou os dedos. Este vinho está muito encorpado. Você não conhece a regra? Ruth abaixou-se para pegar o copo, com as mãos ligeiramente cerradas. Com licença, senhora. O copo escorregou. Um momento. O vinho tinto espirrou na toalha de mesa branca como uma ferida aberta. Um murmúrio percorreu a mesa. Meu Deus! Exclamou Margaret, levantando-se abruptamente. Olha só o que ela fez. Charles Harrington franziu a testa, mais irritado com a toalha de mesa do que com a mulher. Ruth, tenha cuidado, disse ele bruscamente. Você sabe quanto vale esta toalha de mesa?
Essas palavras foram o golpe mais duro. Não, como vai você? Não é não é nada. Apenas o valor de um objeto. Margaret, no entanto, não parou por aí. Sinceramente, Charles, ela suspirou. Você deveria treinar melhor sua equipe. Ou substituí-la. Algumas pessoas simplesmente não se adaptam a trabalhar nesse tipo de ambiente. Ruth continua sendo uma figueira. Seus olhos se fecharam. Ela queria desaparecer. Mas na outra ponta da mesa, a cadeira de Ethan subitamente se moveu para trás. O ruído ecoou por toda a sala. Já chega, disse ele com a voz baixa, mas firme. Todos os olhares se voltaram para ele. Margaret piscou surpresa. Como é? Ethan levantou-se lentamente. Seu coração batia acelerado, mas seu olhar estava lúcido. Você fala dela como se ela não fosse ninguém, continuou ele. Como se ela não fosse humana. Charles levou a mão. É Ethan, este não é o momento nem o lugar. Exatamente, padre. Este é exatamente o momento. Ruth ergueu ligeiramente a cabeça. Seus olhares se encontraram. Aos olhos de Ethan, ela viu algo que não via há anos. Reconhecimento. E uma promessa silenciosa. A sala prendeu a respiração. Ninguém ainda sabia que o que estava prestes a acontecer iria virar essa família de cabeça para baixo e revelar um segredo enterrado há mais de 20 anos. O silêncio na sala de jantar tornará-se pesado, quase sufocante. Os convidados evitavam olhar uns para os outros, conscientes de que estavam presenciando algo que não constava da programação da noite. Ruth Coleman, por sua vez, permanecia imóvel perto da mesa com as mãos entrelaçadas, como se o menor movimento pudesse piorar a situação. Ethan, sente-se, ordenou Charles Harrington, com o maxilar cerrado. Você está fazendo um show sem sentido. Ethan não se mexeu. Inútil para quem? Perguntou ele calmamente. Para aqueles que têm condições de humilhar uma mulher por acharem que ela não tem poder. Margaret Whitmore endireitou-se no assento, ofendida. Eu estava simplesmente relatando um fato. Disse ela friamente. Essa mulher trabalha aqui. Ela cometeu um erro. Não, respondeu Ethan, sem desviar o olhar dela. Ela fez o que sempre fizera, servir sem jamais ser respeitada. Ruth sentiu as pernas fraquejarem. Queria impedi-lo, mandar-o calar a boca, não arriscar o emprego por causa dela. Toda a sua vida aprenderá a suportar para proteger o filho que amava. Mesmo adulta, esse reflexo nunca a abandonara. Ethan, ela murmurou. Não é nada sério. Aquelas palavras quebraram algo dentro dele. Ele se virou para ela, sua voz subitamente mais suave. E sim, Ruth. É sério. Porque já dura muito tempo. Charlie se levantou em seguida. Você não entende como este mundo funciona, disse ele. Pessoas como ela são pagas para fazer um trabalho. Nada mais. Um arrepio percorreu a sala. Ethan respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar para o vazio. Pessoas como ela? Repetiu ele lentamente. Você se refere à mulher que me criou enquanto você construía seu império? Os convidados trocaram olhares constrangidos. Não misture tudo. Charles respondeu. Ela estava lá porque estava sendo paga. Ethan sorriu tristemente. Sério? Então quem ficou ao meu lado quando eu estava com medo à noite? Quem me ensinou a amarrar os cadarços? Quem me disse que eu tinha valor quando me sentia sozinha naquela casa vazia? Ele fez uma pausa. Não foi você nem a mãe. Ruth sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela balançou a cabeça negativamente. Ethan, por favor. Mas ele continuou, agora com a voz mais alta. Você pode sujar uma toalha de mesa. Você pode me silenciar. Mas você nunca apagará a verdade. Ele se virou para os convidados, um por um. Essa mulher que você despreza, ela me criou. Ela me ensinou o que significa amar incondicionalmente. Um murmúrio percorreu a mesa. Margaret empalideceu ligeiramente. Você está exagerando. Ela murmurou. Ethan respirou fundo pela última vez. Não. Eu simplesmente decidi parar de ficar em silêncio. Ruth então compreendeu que o que ele estava prestes a dizer mudaria a vida de ambos. E talvez destruir a imagem perfeita da família Harrington. A verdade, há muito reprimida, batia à porta. Ethan deu um passo à frente, depois outro, até ficar bem ao lado de Ruth. O gesto foi simples, quase banal. Mas nesta casa onde tudo era simbólico, aquilo ressoou como uma declaração de guerra. Ele colocou delicadamente a mão no antebraço de Ruth. Um contato que ela não tinha há anos. Ele costumava segurar a mão dela para ajudá-la a adormecer. Hoje ele a segurou por ela para protegê-la. E Ethan? Charles respirou fundo, com a voz mais baixa, quase ameaçadora. Pense no que você está fazendo. Ethan olhou para o pai. Pensei nisso a vida toda. Ele se virou para os convidados e depois para Margaret, que agora evitava seu olhar. Você quer saber quem é essa mulher?
disse ele claramente. Você a vê como uma babá, uma empregada doméstica, uma funcionária descartável. Ele fez uma pausa. Mas para mim, ela sempre foi minha mãe. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Ruth sentiu o coração apertar violentamente. Ela retirou o braço delicadamente. Não, Ethan, não é verdade, murmurou ela com a voz embargada. Sua mãe é minha mãe biológica, sim, respondeu ele sem hesitar. Mas quem me ensinou a amar, a respeitar, a não me tornar o que vejo aqui, foi você. Lágrimas finalmente escorreram pelas bochechas de Ruth. Ela não chorava de vergonha. Ela chorava porque, pela primeira vez, alguém dizia em voz alta o que ela sempre mantivera em silêncio. Charles ficou furioso. Você está passando dos limites, rosnou ele. Você está insultando sua família. Não, padre. Estou dizendo a verdade. Ele se virou para ele, olhando de frente sem medo. Uma família não se resume a dinheiro. Não se resume a um nome. Resta a presença. E você estava ausente. O golpe foi violento. Margaret se levanta abruptamente. Isso é indecente. Ela exclamou. Use essa mulher para resolver seus problemas familiares. Ethan se virou para ela com uma expressão gélida. Indecente? Não. É indecente humilhar alguém por causa da cor da sua pele e do uniforme simples que veste. É indecente acreditar que o dinheiro dá o direito de oprimir os outros. Um silêncio ainda mais pesado se instalou. Ruth respirou fundo. Ethan, disse ela finalmente com a voz trêmula, mas digna. Eu te amo. Mas não quero ser a causa do seu rompimento com a sua família. Ele olhou para ela com ternura. Você não é a causa, Ruth. Você é a razão. Então ele se endireitou, determinado. E agora todos ouvirão o que tenho a dizer. A tempestade ainda não havia passado. Isso foi apenas o começo. Ethan respirou fundo antes de falar. Ele sabia que o que estava prestes a fazer não tinha volta. Pai, disse ele calmamente, você me ensinou a nunca recuar quando um princípio está em jogo. Hoje, levo essa lição a sério. Charles Harrington o encarou por um longo tempo, como se estivesse vendo o filho pela primeira vez. Ao redor deles, os convidados pareciam paralisados, presos entre uma curiosidade mórbida e um profundo desconforto. Se você continuar, disse Charles em tom áspero, você perderá muito mais do que sua compostura. Ethan assentiu com a cabeça. Eu sei. Ele se virou para a mesa, para aqueles rostos bem vestidos que haviam rido alguns minutos antes. Esta casa, este dinheiro, estes relacionamentos, tudo se baseia numa ilusão. A ilusão de que algumas vidas valem menos do que outras. Ele apontou para Ruth. Essa mulher sacrificou a própria vida para criar um filho que não era seu. Ela aceitou a invisibilidade, a humilhação, o silêncio por amor. Um convidado baixou a cabeça. Outra mulher se levantou discretamente. Charlie cerrou os punhos. E o que vocês esperam de nós? Ele cuspiu as palavras. Algum pedido de desculpas? Não, respondeu Ethan. Respeito. Ele então se virou para Ruth. Você não precisa mais ficar aqui se não quiser. Nunca mais. Ruth sentiu a respiração falhar. Ethan, esta casa tem sido toda a minha vida. Exatamente, disse ele suavemente. Chegou a hora de a sua vida começar para você. Ele se virou para o pai. Estou renunciando ao meu cargo na empresa familiar. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Você está brincando, sussurrou Charles. Não. Recuso-me a herdar um império construído sobre o desprezo. O semblante de Charles endureceu. Então vá embora. Sem um centavo. Ethan assentiu com a cabeça. Tudo bem. Ele pegou a capa de Ruth e entregou-a a ela com um respeito quase solene. Venha comigo. Ruth hesitou. Olhou em volta para aquela casa que ela havia limpado, protegido, amado sem nunca ter pertencido a ela. Então ela colocou a mão na de Ethan. Está bem, disse ela simplesmente. Eles atravessaram a sala de estar sob olhares silenciosos. As portas se abriram. O ar frio da noite os envolveu. Atrás deles, a riqueza permanecia trancada. Diante deles, incerteza, mas também liberdade. E pela primeira vez em muito tempo, Ruth Coleman deixou de se sentir invisível. Ela se sentiu reconhecida.